seu novo grupo. E quando é que foi que deu merda no Na Moral, mano? Cara, é legal, é da cara mesmo, né? Que eu passo. Ué, porque tipo assim, você falou desse jeito que funciona, eu falei, Opa, Já deu uma deixa, deu uma deixa. Deu B.O. Não chegou exatamente a dar uma merda muito grande. Como todo lugar, né? Começa muita gente, depois vai ficando só. Quem é ou mesmo, quem né? quer, ou quem... Enfim, tá Quem realmente ama o dando a negócio. vida, Assim, Porque cada às um vezes com o seu eu vejo também esse propósito. negócio de música, às vezes é muito no amor, né, mano? Mano, Às vezes você paga pra fazer o negócio. E aí foi saindo uma galera e no final das contas ficou eu e mais um, o Dida, né? E aí veio a pandemia. E aí com a pandemia, cara, a gente era muito organizado, tínhamos 2 shows semanais em que a gente pegava já a portaria, então já sabia mais ou menos sobre produção de evento, mas não aquela coisa, né? Mas já no Na Moral tu já fazia assim, então. Tu já meio que lançava o pagode. sim, foi Porque, uma tipo construção, né? Eu sei que, velho, teve um destaque, né? Você lançou uma música e depois daquela música tu teve que ficar parado um tempo. É mais ou menos essa história aí que a gente tá indo? Não, o Na Moral, como a gente começou cru, né, e tal, e aí foi construindo um público. A pandemia veio em 2020. Mas vocês tocaram, tipo, muito de graça, mano? O prato de comida, feijoada e litrão, meu irmão. Nossa, demais. Demais, e assim, na época também, eu não tinha uma maturidade de falar que era aquilo que eu queria, sei lá, a renda principal da minha vida. Fazia outras facul, trampava, então tava tudo ok naquela época. Ainda não apertava o calo e tava Você suave. trampava de quê nessa época? Cara, eu fiz faculdade de Direito e ao mesmo tempo fazia de serviço social. E aí, Terminou as duas? nenhuma das duas, cara. Realmente a história é sempre essa. Tipo assim, eu fazia tudo que era pra ser exemplo pra minha família, né, cara? Minha mãe sempre foi uma mulher muito foda, me criou e tal, e queria que eu fizesse algumas coisas e, cara... Vou fazer por ela, Vou né? fazer. Cara, tipo igual votar no Bolsonaro, né? Tu votaria pela sua mãe? Nem fudendo. E graças a Deus ela me ensinou desde pequeno que não vou fazer isso. E nem quem apareça com outro nome. Mas voltando no meio aqui onde a gente tava indo. Fazer as coisas pela família. Pela Muita gente família faz. e aí consegui com o ProUni 100% de bolsa, né, com o Enem pra Direito. Vi que não era muito aquilo que eu queria, mas não ia largar a faculdade. Pô, minha família tá ali, tá me apoiando. E aí eu fiz o vestibular da UNB, passei pra serviço social, então fiquei fazendo os dois. E trampava de tarde no TJ. E a vida era essa. Pagode, TJ, Era assim, mas eu tava tão já naquele automático que eu não percebia que eu não tava fazendo o que o meu coração tava mandando. Até que um dia eu surtei, sacou? Aí me caiu a ficha. Falei, cara, eu não tô fazendo nada do que tem sentido pra mim. Que eu gosto. Nada que eu goste, nada que eu acredite que seja meu propósito. Mesmo sem saber o que seria propósito, eu falei, cara, cheguei na minha mãe e falei, teria como você segurar as pontas aí meio ano, um ano, e pra eu tentar descobrir o que eu quero fazer mesmo? Sempre fiz tudo, a facul de graça, a outra passei e tal, não sei o que, trampo. Tem como você segurar? Ela falou, seguro. E aí eu passei um ano tocando pagode e investindo. Eu falei, cara, se não der certo, tudo bem, eu volto, vou estudar para concurso, vou fazer o que, né, é o normal aqui do brasiliense. Mas se der certo também, pode ter certeza que é 100% do que eu tenho para dar, que eu tava dividindo em um monte de coisa, vai ser isso aqui. E aí, graças a Deus, que foi a época do Na Moral, começou a dar certo e eu falei, não, tá, vou trancar aqui as facul e vamos continuar. E aí começou a ter um retorno, ajudar em casa, e aí começou a ficar mais tranquilo, né? Porque também ainda tinha o ponto da minha mãe ser da igreja. Então era outro dela falar, cara, não quero você no mundo aí tocando. Mas depois que ela viu que já não era só uma brincadeira, começou a virar um trabalho mesmo e tinha uma responsabilidade diante disso, aí ela ficou mais tranquila e hoje em dia ela até apoia, né? Até trabalha comigo. Porque sempre a história é sempre essa, né? Que os pais, eles ficam meio receosos no início, porque não é garantia de nada. Aí, tá numa faculdade de Direito.
tá fazendo outra faculdade. Eles pensam, pô, o cara vai Isso deve ter pensado, não, tá bom, vai, meu filho. Vai lá. Daqui a pouco você vai... Volta o cão arrependido. Volta o cão arrependido. Mano. Daí eles não fazem nem por maldade, não. É mais por segurança, né? Não, com certeza. Esse aqui é o melhor, né? Que é o melhor pro filho. Esse aqui é o melhor. E aí no que o Dólar falou, chegou 2019, acho que foi o melhor momento. A gente conseguia ter um salário, 50%, dividia. 25 pra mim, 25 pro Dida. Ele que é um cara foda com os números e sabia guardar a grana, eu não sou essa pessoa. Então ele era essa pessoa, deixava tudo organizado, 50% era pra gente guardar pra investir. Não sabia nem o que ia investir. A gente já conseguia ter psicólogo, já tinha um monte de coisa. Coach pra falar pra gente o que tinha que fazer. Rodava uma empresa muito certinha. E aí veio... Na moral. E aí veio a pandemia, depois do Carnaval 2020. Depois que eu só vocês dois, né? Só nós dois. E aí a gente achava que a pandemia ia acabar rápido. Tipo, ninguém sabia muito bem, era muito novo, né? Então achava que em julho ia voltar tudo, a gente ia conseguir tocar de novo. E julho é meu aniversário, então a gente já tinha uma galera. Planejando já. Então, pô, a gente segura as pontas até lá, a grana dá até lá. Conversei com ele, falou, dá. E aí eu faço uma festa e a gente consegue essa grana de volta e vai gravar nossas músicas, audiovisual. Já tinha montado uns 30 contos, assim, pra isso. E que pra gente, principalmente na época, pô, a gente tirava nosso saláriozinho lá, 30 mil na época pra gente era uma coisa, não que não seja dinheiro, é dinheiro pra caramba, né? Mas na época era milhões pra gente. E aí, a gente continuou com o nosso psicólogo, continuou com alguns contratos, não parou, que nem muita gente, né? Tinha um aluguel, conversou com tal, não sei o que. Não, a gente tinha certeza que não ia durar. E aí a grana acabou, e a pandemia durou anos, sacou? E aí tivemos que dar uma pausa no Na Moral, mas não nessa época terminou. Como é que terminou? Eu lancei, eu escrevi algumas músicas pra mim, né? E não era necessariamente pagode, era um R&B, era uma parada romântica, e soltava no YouTube. E aí eu tinha alguns amigos que curtiam muito essas músicas, postava nas redes sociais, Facebook e tal, não sei o quê. E aí na pandemia mesmo, um desses meus amigos, João Casagrande, que tem uma marca de roupa, JJ, amo você, meu irmão, amo seu trabalho. E é isso aí, o grande moleque Casa. Lá da Girou, né? É foda, ele é um cara foda. Foda pra caralho. E aí, ele falou, pô, grava essa música aqui, pra mim mesmo, porque essa é a minha música com a minha mina e tal, e sou apaixonado. Eu falei, vou gravar, cara, mas como é que é? Pra gravar uma música de pagode, é caro, tá ligado? Tem muita música. Ele, não, cara, na época foi R$200. Ele falou, não, tem um amigo que grava e tal, o Zero, e aí... O que você tem aí, mano? E aí, gravei pra ele, né? Eu falei, pra mim também, cara, como é que solta no Spotify? Sabe de nada, porra nenhuma. Como é que solta? Ele, não, vamos ver aqui, vou pesquisar. Aí a gente soltou no One RPM lá, mas sem saber, sem perspectiva. E aí... Eu vou lançar, vou ver no que dá. Pra ter ali. Não era nem pra ver o que dava, porque eu era pagodeiro. Era do Na Moral, não tinha outra, vou seguir aqui. Não, vou lançar e pros meus amigos poderem ouvir e tudo mais, pra eu ouvir, ainda mais todo mundo em casa. Aquela época que realmente o pessoal tava com medo de sair, botei o pé, fiquei doente, morri. Tá ligado? Com coronavírus. Aí, lancei. Deu uma visualização, assim, orgânica, dando uns 5 mil por dia e tal, não sei o quê. E deu aí, bem pra caramba. E aí chegou uma hora também, na pandemia, que eu não conseguia ficar em casa, tá ligado? E nem demorou tanto, não. Começou a dar umas crises de ansiedade, caiu o cabelo. Do nada, um dia eu fui lá na sala e minha mãe, Iago, tu foi em algum lugar aí que alguém deu uma zoada em tu, deu um buraco aqui na cabeça. Fui atrás... Fui ver que era de ansiedade. Aí eu falei, cara, ou eu vou morrer de corona ou eu vou morrer de outra parada, porque eu não consigo ficar mais aqui dentro de casa. E aí tinha a casa de um brother que todo mundo ficou lá e ficou todos os brothers lá, mesmo que só lá, um mês inteiro. Que a gente conseguia pra resenhar. E tinha uma dessas pessoas, um desses amigos, que é o Lucas Arco. Conheço. Lucas. E aí o Lucas, ele tem um entendimento muito foda de internet, de lançamento e tal. E assim, eu nem sabia o que eu tava perguntando pra ele, né? Nem sabia direito. Mas ele foi te dando meio que... Mas eu cheguei nele, cara, você sabe um pouco de internet, né? Pô, minha música aqui tá dando umas visualizações.
legais, que eu vejo que alguns artistas locais não têm, e eu nem sou um artista de R&B, de rap, e aí eu queria saber como é que eu posso potencializar isso. Aí ele falou, não, conheço um pessoal de São Paulo, vou mandar música pra eles, uma produtora de São Paulo, vou mandar música pra eles e me deu uns bizus de internet. E aí esse pessoal de São Paulo curtiu, ouviu a música, falou que, porque o Spotify entregou mais lá em São Paulo e no Rio, né, pô, como é que é o nome, cara? Enfim, o sistema lá deles, algoritmo. Né? O algoritmo. O algoritmo é foda, né? E lá o consumo é muito maior desse tipo de música. Então eles curtiram, falaram que já tinha gente que já tinha ouvido essa música. Provável tu ter pegado alguma playlist Peguei que eu nem tava entendendo nada. Eu baixei que eles podiam falar de artista lá. Rapaz, eu sabia de nada, velho. Sabia de nada. Ia lá, eu sabia ir pro Xixi e pro Santo Grau tocar. Era só isso que eu sabia. E aí... Caralho, que loucura. Tocou mais lá e eles falaram, não, cara, entra pra produtora, vamos fazer um trampo. E aí eu falei com o Dida, falei, cara, tem uma produtora de São Paulo, provavelmente vou ter que ir pra lá fazer uns trampos e tudo mais. Não sei se a pandemia parar e voltar, né, as músicas aqui, os shows, eu vou estar nisso. Você quer ir comigo? Aí ele falou, cara, eu sou músico e eu fico muito grato, né, por você me chamar e tal. Porque ele realmente é um cara muito cabeça, sabe? Não, cara, vamos investir, vamos guardar, vamos tal. Uhum. Mas ele falou, mas o meu sonho é outro. Então, vou ficar aqui e vou tocar. E aí foi por isso que acabou, no final das contas. Acabou tranquilão, todo mundo... Óbvio que ficou só a gente, né? Aos poucos foram saindo. Mas foi por isso que acabou o grupo.